Eis alguns segredos escondidos nas audiências desse tipo de ação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 46 das 365 lições que eu estou te passando ao longo desse ano. E hoje, a nossa lição gira em torno do tema maior, a prática da sala de audiência. Hoje eu vou te contar alguns segredos. E por que segredos, né? São coisas que talvez você jamais vai aprender sem a vivência prática, principalmente. Mas às vezes, mesmo com a vivência prática, pode ser que você não aprenda. Eu faço questão de te trazer aquilo que pode te derrubar na sala de audiência, para que você não caia, para que você não tropece, para que você não erre. Meus amigos, eu gosto de dizer, a audiência é o ponto mais importante do processo. É onde o seu cliente está analisando se ele fez uma boa escolha ao escolher você como profissional para defendê-lo. A audiência é onde você pode marcar sua carreira para o resto da vida perante o magistrado, perante o promotor, perante todos aqueles que estão participando do ato. Então, eu dou muita importância para esse ato e espero que você dê também. Principalmente você que não teve a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, que não conheceu o dia a dia da sala de audiência. Vamos lá. Hoje eu vou falar das audiências que acontecem nas ações de família, especialmente nas ações de guarda, ação que envolve pedido de guarda de um menor. Nesse tipo de ação, podem existir dois tipos de audiência. A primeira audiência é a audiência de mediação. O juiz, então, ao despachar a petição inicial de uma ação que contenha pedido de guarda, deve designar uma audiência de mediação. Já começa aí a primeira diferença. A audiência de mediação, ela não é presidida por um juiz de direito, ela é presidida por um mediador, que não é a mesma coisa que um conciliador. O mediador tem que ser um profissional capacitado, treinado, pelo CNJ ou pelo respectivo tribunal, e que vai sentar e buscar com as partes uma solução que seja mediada por ele, então jamais imposta, jamais desejada apenas por uma parte, não pela outra. Ele vai mediar, significa ficar no meio, e puxar a solução que vai partir de ambas as partes. Essa audiência de mediação costuma ser bastante frutífera, porque na maioria das vezes o mediador ele pondera ali com as partes, e esse é o papel do advogado também, pondera os riscos da ação. Às vezes a criança mora há muitos anos com um dos genitores, então dificilmente a criança vai sair do outro genitor, então se pondera nessa audiência direito de visita ou às vezes a guarda de forma compartilhada. Mas enfim, a primeira audiência, a audiência de mediação, ela é de comparecimento obrigatório. A parte e o advogado devem ir na audiência sob pena de ser aplicada uma multa. O Código de Processo Civil, ele dá a entender que a parte pode ir representada pelo seu advogado, desde que tenha poderes para transacionar, para poder fazer ali um acordo. Então, existe sempre essa dúvida. Professor, pode ir só o meu advogado? Eu não quero olhar o meu cliente não, aliás, eu não quero olhar na cara da outra parte. Enfim, eu sempre recomendo que vá a parte acompanhada do advogado, porque o objetivo da audiência é realmente fazer um acordo, e quando a parte está presente, o acordo sai da melhor maneira possível. E você, como advogado, sempre deve levar o seu cliente preparado com pelo menos 2, 3 propostas de acordo. Para quê? Para já solucionar a questão ali mesmo. É óbvio que vão haver circunstâncias em que o cliente não quer fazer o acordo. Então, imagine uma situação extrema, onde o menor está sendo agredido, está correndo risco de vida, ele não quer negociar para que o filho permaneça na guarda da outra parte, ele quer a guarda, até por questão de segurança. Nesses casos, não é possível o acordo, ou então fica bem difícil fazer o acordo, mas você como advogado, como advogada, sempre tem que instruir o seu cliente sobre a possibilidade de fazer acordo. Mas tudo bem, superada essa possibilidade, não havendo o acordo, a parte vai ter o prazo para apresentar a contestação vai ser apresentada, depois vai haver a impugnação à contestação, se for o caso, e o processo vai seguir o procedimento comum. O juiz, ele dá a decisão saneadora, fixa os pontos controvertidos, resolve as questões processuais e marca a audiência de instrução e julgamento. E aqui já começa um grande segredo desse tipo de audiência. Jamais
você deve advogar em causa própria nesse tipo de audiência. Por quê, meus amigos? Porque envolve sentimento, né? Envolve guarda de filho, envolve na maioria das vezes um relacionamento que não deu certo. O advogado que advoga em causa própria nas ações de família, especialmente nas ações de guarda, ele perde a capacidade de raciocinar. Ainda que você advogue em causa própria para a audiência, combina com um colega para que ele vá no seu lugar, porque senão o calor das discussões pode fazer com que você perca o seu raciocínio jurídico, embaralhe aquilo que você pensou em perguntar, porque o nervosismo às vezes nos cega, né? Então, o primeiro ensinamento é não, jamais advogue em causa própria, tá? E se você estiver advogando em causa própria, não vai sozinho, pede para um colega aí com você, um colega que conheça absolutamente o processo. Tá bom, lá nessa audiência de instrução, aqui tem um outro segredo, né, que pouca gente sabe. O juiz vai mais uma vez tentar a conciliação. Mesmo que se trate de uma audiência de instrução, ele vai tentar a conciliação. Então, você deve, mais uma vez, preparar o seu cliente para que ele tenha lá uma proposta de acordo, preparar o cliente para ouvir o juiz, agora sim, o juiz de direito que vai presidir a audiência, tentar um acordo entre as partes. E aqui tem um segundo segredo escondido. O juiz, ele começa a formar o convencimento dele nessa tratativa que as partes estão tendo de acordo. Às vezes ele percebe que o genitor é uma pessoa altamente agressiva, só na forma de negociar um acordo. Às vezes ele percebe que a genitora, por exemplo, despreza ou não está nem aí para os interesses da criança e está vendo só os próprios interesses, a própria comodidade com a guarda. Às vezes, meus queridos, o juiz percebe que a parte que é a guarda só para se livrar da obrigação de pagar alimentos. Então, o segredo que eu queria contar para você, talvez esse o mais importante de todos, prepara o seu cliente para que ele tenha uma postura realmente decente e que mostre para o juiz que a preocupação dele é com o menor objeto ali da disputa de guarda. E não é mais conveniente que ele more comigo, porque aí fica mais fácil para eu levar e buscar da escola. É mais conveniente porque daí eu não tenho que pagar a pensão, aí eu dou a pensão, eu dou os alimentos ali in natura. Todas as vezes que o juiz percebe comportamentos inadequados nos pais, ali nos debates na audiência, é impossível ele não levar isso em consideração na sentença. É claro que ele não vai fundamentar, ele não vai colocar na sentença que ele está dando a guarda para um ou tirando a guarda do outro por causa daquilo que foi falado na negociação. Mas isso influencia no poder de decisão do juiz. E pouca gente vai ter coragem de te dizer isso, tá? Mas eu tô aqui para te dizer a verdade. E o que você deve provar? Qual que é o terceiro segredo? O que você deve provar nessa audiência, se você está lá pela parte que pretende a guarda do menor? Então a guarda está com a mãe e você advoga para o pai. Bom, primeiro de tudo você tem que provar que o pai tem condições de ter a guarda do filho. Então lá vai ter que levar pessoas que falem das condições em que o pai vive, né, do tipo de moradia, se realmente tem um lugar para ele receber o menor ou não tem. Vai ter que mostrar as condições mesmo dele criar uma criança, né, se ele é uma pessoa vista com bons olhos no bairro, para que o juiz fique tranquilo. Caso o juiz decida por tirar a guarda da mãe, ele sabe que vai estar colocando com um pai que realmente tem condições para isso. E por outro lado, para que a guarda saia de uma pessoa que já está com a guarda de fato e passe para outra, você precisa comprovar a inaptidão, tá? Você precisa comprovar, no nosso exemplo, que a mãe não pode mais ficar com a guarda por algum motivo muito justo, muito grave. Tá? Não é porque eles se desentenderam, não é porque a mãe deu um puxão de orelha na criança, tem que ser realmente um motivo justo. Olha, a criança está sendo agredida pelo padrasto, tem aí já boletim de ocorrência, a criança está sofrendo algum tipo de abuso, então tem que ser algo concreto, não pode jamais ser meras especulações e mero ou simples desejo, vontade do pai ou da mãe. A criança não é um objeto. Na cabeça do juiz passa o seguinte: para eu mudar a vida dessa criança, tirando ela de um lugar e levando para outro,
tem que haver um motivo grave, caso contrário eu não vou tirar. É assim que o juiz pensa e é isso que eu quero contar para você, para que a sua atitude como advogado fique mais facilitado, fique mais simples de você entender como que o juiz pensa na hora de decidir. Bom, na sustentação oral final, o que você deve fazer nas ações de guarda? Se você está ali pela parte autora, mostrar para o juiz, olha, está provado aqui, ó, por esse e esse motivo, a guarda da criança deve ser modificada. E meus queridos, como advogado, vocês sempre devem ponderar com o cliente que mudar uma criança da moradia dela para uma outra moradia é muito difícil, então isso deve ser evitado. O último segredo prático que eu quero te contar, que talvez você não saiba, muito por falta de experiência, provavelmente, é que guarda compartilhada é algo que na prática quase nunca dá certo. Compartilhar a guarda não é a mesma coisa que garantir o direito de visita. Um dia fica com um, outro dia fica com outro. Não. Compartilhar a guarda significa compartilhar o poder de decisão sobre os assuntos importantes da criança. Por exemplo, o pai vai decidir sobre a educação. Então é o pai que decide em que escola que vai estudar, se vai ter reforço escolar ou não. A mãe é quem decide sobre a saúde. Se a criança precisar fazer uma cirurgia ou precisar ir no médico, é a mãe que vai ter que decidir e não o pai. Então compartilhar a guarda significa dividir essas decisões importantes. E a minha experiência fala que isso na maioria das vezes não dá certo. Então pensa sempre em deixa a guarda com um, total responsabilidade com um, e o outro fica com direito de visita e vai fiscalizando, vendo que se essa guarda está sendo bem exercida e se não tiver, pode entrar com um pedido aí que nós estamos tratando hoje da modificação de guarda. É isso aí, espero que essas dicas te ajudem quando você tiver uma ação de guarda, que você ouça novamente, essas lições para que possa a sua vida como profissional do direito ser cada vez mais completa, que você possa atender da melhor maneira e que você possa eliminar de uma vez por todas a insegurança, o medo e prestar um serviço digno para os seus clientes. Um forte abraço.